Assim, crédito nenhum para esse governo em relação à vacinação e à aquisição de vacinas. A própria CPI, ali os senadores da CPI fazem essa menção, né, de que deveria ter aceitado esses 160 milhões de doses que já estariam disponíveis, caso ele tivesse ali no ano passado negociado e comprado tudo isso. Então, a gente precisa apontar todas as mentiras que foram ditas por Bolsonaro ontem nesse pronunciamento. E também eu queria comentar com você o momento que ele escolhe para se pronunciar, porque a gente teve esses atos, né, no dia 29 ali, contra seu governo. A gente teve também Dória anunciando que vai vacinar toda a população de São Paulo até outubro, todos os adultos, né, de São Paulo até outubro. Então, assim, tem esse timing também desse vir a público de Bolsonaro. Como que você interpreta isso? Então, Thalita, realmente eu vi ontem aqui, até a gente comentava antes de ir para o ar, né, que eu nunca tinha visto, pelo menos aqui em Pinheiros, que é um bairro da Zona Oeste de São Paulo, um bairro de classe média alta, que tem aí um eleitorado de direita bastante forte, mas que ontem o panelaço foi o mais forte que eu já vi. E eu acho que isso, né, algumas pessoas também falaram que outros bairros da capital paulista, Perdizes, por exemplo, que não costumava ter panelaço, teve. Acho que isso reflete também a questão das manifestações do dia 29, porque elas foram muito fortes, foram muito acima daquilo que se esperava. E o governo certamente foi surpreendido com esse fato e o Bolsonaro sentiu, né? Sentiu, o governo sentiu, e ontem essas pessoas, até aqueles que a gente chama, Thalita, de isentões, estão saindo um pouco do muro, estão aderindo ao protesto mais explícito, até porque a CPI da Covid, ela deixa bastante evidente que foi uma estratégia mesmo, a chamada imunização coletiva, a imunização de rebanho, o negacionismo imperou ali, mas não como uma ignorância, não como desconhecimento, mas como estratégia, que é muito grave, muito sério. E eu acho que também tem um ponto, Thalita, que é a primeira vez, talvez no governo Bolsonaro, que desde ali das eleições eles conseguem impor a própria agenda, eles conseguem impor a narrativa deles, eles têm o controle da narrativa, e aí quem se opõe ao governo, quem se opõe à candidatura, como era o caso em 2018, vai atrás, fica só reagindo. E dessa vez, a gente tem essa condição da CPI, e a CPI está impondo a agenda, está colocando ali o governo nas cordas, e o governo tem que reagir, né? E a reação, esse pronunciamento dele, foi algo que acena, obviamente, para a base. A gente sabe que ali tem muitas distorções, inclusive o trecho que foi passado há pouco aqui, né, que ele fala, são 100 milhões de vacinas, o Brasil é o quarto país que mais vacina no mundo. O que dá até impressão para as pessoas que 100 milhões de pessoas foram vacinadas no Brasil, que não é verdade. A primeira dose só chegou a 47 milhões de pessoas, falta muita gente, isso é a primeira dose, né? E o Brasil é o sexto país também com o maior número de não vacinados, sendo que na frente do Brasil estão países que têm mais de 1 bilhão de habitantes, como Índia e China. E a China nem tem tanta necessidade a essa altura de vacinar, porque ela conseguiu controlar a doença muito no começo. Então, o Bolsonaro joga esses dados. Na CPI, os parlamentares que são governistas continuam nessa aposta de defender o chamado tratamento precoce, comprovadamente ineficaz, né, com medicamentos como cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina, para dizer que o governo está fazendo alguma coisa. Também a estratégia de desresponsabilizar o governo federal para transferir a culpa dessa crise sanitária para estados e municípios. Mas cada vez mais eu acho que essa estratégia não tem dado certo. Bolsonaro está ficando cada vez mais confinado àquela base dele, que são os 25% e 30% da população, mas talvez até menos. Há pesquisas mostrando que esse patamar já tem baixado. E agora a gente vai ver, talvez, a tentativa de radicalização, não só discursiva, mas infelizmente também em atos, né, por parte do governo e da base dele. O que é bastante preocupante, Thalita, é o que a gente viu acontecer, por exemplo, em Recife, né? Porque ali houve uma ação policial bastante violenta, agressiva contra manifestantes que protestavam contra Bolsonaro, e esse tipo de ação tem que ser coibida, porque a gente sabe que as forças policiais hoje são uma base importante da sustentação do governo Bolsonaro, pelo menos aí, né? Na base que eu digo, os baixos oficiais e também, inclusive, alguns altos comandos de polícias, tanto militares quanto civis, aqui no Brasil.
O Glauco, eu vou pedir para o Gui rodar para a gente o vídeo que você fez aí em Pinheiros, do panelaço ontem, e daí enquanto a gente dá uma olhadinha nesse vídeo, queria saber se você acha que as pessoas já estão notando com mais clareza as mentiras de Bolsonaro, se as pessoas já têm essa percepção um pouco mais clara, de fato, agora muito por conta da CPI, né, que traz essa onda de dados para cima da gente, de informações. Você acha que hoje já fica mais claro, as pessoas já conseguem com mais clareza identificar todas essas mentiras de Bolsonaro? Eu acho que vai ter uma parcela da população que vai continuar negando, né? Mesmo tendo essas evidências ali na cara, vai continuar acreditando na narrativa do presidente Jair Bolsonaro, né? Eu estou vendo que o vídeo está passando aqui. Sim, mas sobe um pouco o som para a gente, Gui, vamos ouvir. Esse panelaço, inclusive, Glauco, mostra que as pessoas já não estão mais acreditando em Bolsonaro, né? Ele está cada vez mais falando apenas para aquele cercadinho dele, para aquela base que inclusive derrete aos pouquinhos. Que ainda é uma base significativa, né, Thalita? E que é não só significativa, como bastante mobilizada, né? Eles atuam assim de forma contínua, não só por meio das redes sociais, mas tentando influenciar outras pessoas. Agora, o que eu acho importante de verificar que teve um aumento, né, de uma maior adesão das pessoas, não só ao panelaço, mas até às movimentações, as mobilizações de rua que aconteceram no dia 29, é que muita gente que estava na inércia ou que estava, como a gente costuma chamar, né, naquela posição de isentão, começou a tomar uma posição mais assertiva contra o governo, né? E nesse aspecto eu acho que todas as informações que vêm da CPI da Covid são importantes, porque às vezes, Thalita, a gente que trabalha com informação, também as pessoas que estão mais envolvidas com o cenário político no dia a dia, podem ver, poxa, mas não tem novidade, mas para a maioria da população, boa parte, não sei se a maioria, mas boa parte da população está tendo contato com algumas informações a respeito do combate à pandemia por parte do governo federal agora, justamente por conta da CPI. Então estão sendo trazidos ali fatos, né, que são divulgados pela mídia de uma forma geral, que é difícil de negar. Quando você tem uma proposta da Pfizer que você simplesmente ignora, né, e o e-mail da Conmebol a respeito da Copa América você responde no mesmo dia, com muita presteza, é óbvio que isso pega muito mal. A população sabe que tipo de prioridade o governo tem. Então essas coisas vão ficando evidentes, né? E eu acho que essa CPI tem servido para isso, para as pessoas que estavam desmobilizadas, que estavam insatisfeitas com o governo, mas não conseguiam se mexer de uma forma mais efetiva para protestar, seja no panelaço, seja saindo na rua, seja às vezes até falando com alguém ali no WhatsApp, agora elas estão começando a se mexer. Isso é péssimo para o Bolsonaro. Que bom. Glauco, muito obrigada pela participação. A gente volta a se falar, quem sabe na quinta-feira que vem, né? Sempre Paulo Donizete ou Glauco Faria aqui comigo, da Rede Brasil Atual e do Jornal da Rádio Brasil Atual. Obrigada, Glauco. Boa tarde para você, um beijo, até a próxima. Boa tarde, Thalita, beijo. Sempre um prazer participar aqui do Bom para Todos. Tudo de bom para vocês.